E aí, Adilson, você vai vacinar a sua netinha? Quando chegar a hora, pois é, agora eu tenho que falar com o pai dela primeiro, né? Porque eu sou vô. O vô, ele só manda nas coisinhas que mais não podem. Leves, dá né? a pipoca, dá o doce, o algodão doce, assim, né? E aí fica aquela questão, será que eu me meto nessa situação? Pois então. Será que eu opino? Será que eu não opino? Ah, mas pai, não é obrigatório. Meu filho, você tem que cuidar da saúde da sua menina. Não, mas a vacina tá dando reação em muitas crianças. Mas o Supremo Tribunal Federal, olha, já até sinalizou a possibilidade de uma investigação dos pais que não levarem as crianças para a vacinação. E a vacinação é ou não é obrigatória? Esse assunto. E aumentou o número de crianças hospitalizadas. Exato, e tem aumentado e gerado muita polêmica no nosso país. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Está conosco, em vídeo inclusive, já pode mostrar ele aí, por gentileza, Dr. Ávila Júnior, advogado da área de Direito Constitucional, que vai falar com a gente sobre este assunto. Doutor Ávila, bom dia. Bom dia, Tilson, bom dia, Caleb, tudo bem? Bom dia, tudo bom, é um prazer muito grande falar com o senhor aqui para tratar justamente desse assunto, né? A quem cabe esta questão de obrigar ou não a vacina? O Estatuto da Criança e do Adolescente já estabelece que a criança deve ter acesso à segurança, à educação, à saúde também, né, doutora Ávila? Sim, perfeito. Veja, essa discussão da obrigatoriedade da vacina ou não, ela é basicamente inócua, porque o STF já decidiu que é obrigatória a vacina, né? E que não se pode, por convicções filosóficas, ideológicas ou quaisquer outras, os pais deixarem de vacinar os seus filhos, seja da vacina do Covid ou qualquer outra vacina do calendário obrigatório. Até onde o STF pode exigir, como está exigindo já, que o senhor acaba de divulgar para a gente aqui também, e como que os pais podem se comportar no momento em que disser que não vão, por exemplo? Veja bem, a decisão do STF, ela só ocorreu porque os poderes legislativo e executivo se omitiram. Quer dizer, não tomaram nenhuma medida, não disseram se era obrigatório ou não. Diante disso, o Poder Judiciário pôde intervir e tomar uma decisão. O fato é que hoje, ainda que tivesse uma lei, que venha a ter uma lei, ela, pelo entendimento do STF, ela evidentemente seria inconstitucional. Então, essa omissão já estaria, hoje não seria mais passível de ser suprida. Até onde pode ser exigido isso, me parece que absolutamente de todas as formas. Né? É algo que não se retroage, não acredito numa possibilidade de retroagir essa decisão e não mais ser exigível. O que os pais podem fazer? Em regra, quando a vacina estiver disponível a todos, salvo recomendação médica, é evidentemente aplicar a vacina. De certa forma, esta obrigatoriedade, ela não fere aquela questão assegurada pela Constituição, que é o direito à liberdade de escolha do cidadão, doutor Ávila? Não, ela não fere essa liberdade de escolha do cidadão, porque o que se consignou, e isso não é uma ideia propriamente de Brasil, é uma ideia de um constitucionalismo a nível de mundo, que enquanto todos não estão seguros, ninguém está seguro. Então, o que se sobrepôs à tua liberdade? O direito à saúde, a garantia à saúde e à dignidade da vida humana. Por consequência, a tua liberdade ela pode ser cerceada. O embate que nós estamos enfrentando um pouquinho maior é nessa questão da escola, porque a educação também é um direito fundamental e que conduz à dignidade da pessoa humana. Então, há um choque de dois direitos realmente muito relevantes. O que pode acontecer em termos de consequências para pais ou responsáveis que optarem por não vacinar os filhos que estão disponíveis na faixa etária de idade em relação a essa determinação do STF? No caso de Santa Catarina, existe uma lei
estadual que foi elaborada em 2019 e que prevê que as escolas têm o dever de solicitar a carteira de vacinação atualizada. E não estando correto, deve ser comunicado o fato ao Conselho Tutelar, orientado os pais para que apliquem a vacina e comunicado ao Conselho Tutelar para que adote o que for necessário. Isso vai ter um grau de discricionalidade grande para cada Conselho Tutelar, ao menos que até que exista alguma normativa. Cada Conselho Tutelar, em regra, deve chamar os pais e procurar que essa inconsistência seja sanada. Eventualmente, pode ocorrer, sim, de uma busca e apreensão do menor, e aí uma condução à aplicação da vacina, ou alguma coisa neste sentido, já que um menor não tem, em regra, a sua plena autonomia, né? Doutor, lá em 2020, quando ainda o ministro era o Eduardo Pazuello, ele fez uma afirmativa muito interessante, que a Pfizer queria a isenção de responsabilidade de efeitos colaterais gerados pela vacina nos cidadãos imunizados. Vamos supor, o pai ou a mãe não querem levar os filhos ou filho, a filha, para receber a vacina. Mas daí, por esta obrigatoriedade e pela dificuldade, até mesmo no que diz respeito à carteira de vacinação e aquilo que tem sido imposto, né, Adilson, leva a criança para receber a imunização. Essa criança recebe a vacina e gera nela efeitos colaterais que podem ser leves, moderados ou graves. Vamos supor, é uma suposição, estou conjecturando, de quem fica a responsabilidade desses danos causados à saúde desse cidadão? Do Estado brasileiro, sem dúvida do Estado brasileiro. À medida que o Estado brasileiro torna obrigatória essa vacina, claro, o fabricante da vacina tem responsabilidade também solidária, sim, mas o Estado brasileiro é o principal responsável por qualquer indenização, qualquer responsabilidade nesse sentido. Mas, nesse caso, o Estado brasileiro não determinou como obrigatória, e sim o Supremo Tribunal Federal. Como que fica essa questão? Mas o Supremo Tribunal Federal é parte dos poderes que compõem o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro é composto por 3 poderes: poder executivo, presidente da República, poder legislativo, né, com o Senado e a Câmara de Deputados, e o poder judiciário, que é o STF, STJ, os tribunais de justiça e as varas dos estados, dos municípios, né, das comarcas. Vou pegar um outro gancho aqui também, doutor Ávila, em relação aos adultos que não se vacinaram e ainda resistem a não se vacinar. Pode haver uma obrigatoriedade através do STF para com os adultos também? E aí eu já incluo o próprio presidente. Essa obrigatoriedade ela já existe. O que ocorre é que a vacinação, a obrigatoriedade não significa vacinação forçada, não significa te forçar a ir lá, mas sim te impedir de certos direitos, como frequentar determinados lugares, viagens, ou seja, restrições indiretas, não restrições diretas. Nessa mesma pergunta anterior que eu acabei de responder, há uma corrente que defende, da questão das indenizações, há uma corrente, por exemplo, que defende que, no caso de quem não tomou a vacina, sendo ela disponível e compulsória, deveria responder por todo o seu custo do seu tratamento, já que, em tese, a vacina evitaria o contágio ou a gravidade. Então, são correntes que ainda se discutem. Me parece que isso não tem um fundamento, uma plausibilidade muito grande, mas é algo que se discute a nível doutrinário e a nível do Poder Judiciário. Certamente chegará a essa discussão em muito breve.
Certo. Algo mais, Kleber? É isso aí. São esses questionamentos, né, Dilson? É verdade, né? Em relação à área do direito constitucional, falando tecnicamente, Dr. Ávila Júnior explicando essas questões que envolvem a vacinação, principalmente da questão das crianças, né? Que foi o assunto mais focado, a pauta de hoje aqui. Agora, né, a gente com essa determinação, mas ainda com a consciência de cada pai, sabe o que pode fazer, pai, mãe, responsável, enfim, em relação à sequência da vacinação. Algo mais, doutor Ávila, a acrescentar? Não, agradecer a oportunidade, estamos sempre à disposição e desejar um bom dia a todos.